there's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do? It gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Sejam muito bem-vindos ao canal Nux Nenuk para mais um vídeo. Hoje apresento-vos o test ride desta CF450MT. Provavelmente muitos de vocês já se estariam a perguntar o porquê que esta moto ainda não estava testada cá no canal. Pois bem, não estava porque realmente eu reservei um espaço diferente e um test ride diferente para esta moto. O que é que nós vamos fazer hoje? Já fizemos sensivelmente 200 km, vamos fazer aqui um misto de autoestrada, nacionais, off-road, basicamente um passeio e uma utilidade mais normal do que qualquer um de vocês poderá fazer com esta moto. E daí poderei-vos dar todas as minhas opiniões e aquilo que eu acho desta nova máquina. Esteticamente, como todos sabem, bastante bonita e com umas specs também bastante interessantes. Vamos falar assim por alto. A nível então de rodas 21/18, suspensão é a cargo da Kayaba e ela é ajustável. Vocês viram aí antes da introdução, eu estive a afinar então a própria suspensão e a afinar aqui o guiador, as manetes, tudo para ficarem assim bem adaptadas para mim e para o meu peso. Aqui na suspensão tivemos que fazer aqui algumas mudanças no rebound, que ele estava um bocadito lento, estava um bocadinho mais dura, mas temos aqui uma suspensão intermédia da Kayaba que realmente bem afinada é uma mais-valia para esta moto, visto o range de preço que ela temos. A nível de travões, temos single disc à frente e atrás, mas um disco bastante generoso, a cargo da Rota Juan. Como todos sabem, a Rota Juan é uma subsidiária da Brembo, por isso temos aqui a tecnologia de topo. Podemos não ter o material completamente igual, mas temos a tecnologia, temos o conhecimento e temos tudo o que a Brembo pode oferecer a qualquer das suas submarcas. Por isso, os travões realmente são bons, estão aprovados. O que é que eu vos posso dizer mais? A nível de escape, sonoridades e afins, muito fixe a moto, muito fixe. Basicamente também por causa de um bocadinho da arquitetura deste motor, faz com que então poderemos ter esta sonoridade muito parecida então com a Tenere. Por falar em Tenere, penso que irei falar da Tenere agora um bocadinho e depois não teremos mais qualquer tipo de comparação, porque para mim esta moto fica num patamar diferente da Tenere. Por isso aqui o barulhinho muito parecido, por isso é que as pessoas também comparam muito, o barulho muito parecido por causa da arquitetura então do próprio motor, que faz essa sonoridade aqui com as cambotas numa inclinação diferente. E então isso faz com que as pessoas também, pelo barulho, comecem a associar um bocadinho mais com a Tenere. De resto, para mim, como eu digo, se vocês puserem aqui um piloto Pro numa Tenere, ele vai fazer tudo o que a 450MT faz, mas se esse mesmo condutor Pro pegar na 450MT, não vai fazer tudo aquilo que faz com a Tenere. Por isso, é assim, conceitos parecidos numa cilindrada e numa gama completamente diferente, por isso deixemos a Tenere de parte, que nada tem a ver com esta guerra, claro, na minha opinião. Por isso, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos rolar, vamos primeiramente falar da minha experiência em autoestrada, que foi isso que eu fiz até este local lindíssimo. Estamos em Pedrógão Grande e realmente aqui estamos na Ponte Filipina de Pedrógão Grande. Isto é muito giro, temos aí muitos trequezinhos para fazer, temos muito quilómetro para rolar e dar-vos então a minha opinião sobre esta máquina. Vamos lá, malta, até já!
estamos nós, Ponte Filipina de Pedrógão. Se vocês vierem por cá, cuidado que isto é tudo calçada romana. Nem é off-road, nem é road, é um bocadito. E se estiver molhado, pior ainda. E vão apanhar aqui alguns sitinhos assim mais técnicos, mas é como eu digo sempre, com calma a coisa vai. Ora bem, vamos então falar da minha experiência em autoestrada, enquanto fazemos aqui este bocado de off-road até ao túnel, ao Moinho das Bruxas ou algo assim de género. Depois foram 200 km, quase até cá. Epá, e realmente, a nível de banco, o conforto do banco é 5 estrelas, gosto bastante, proporciona-me aqui um conforto mesmo à maneira. A posição das mãos, eu fiz o acerto, ficou bem, ficou tranquilo também. Isso a nível de conforto, nada a dizer, posição de condução também não, podemos vir tranquilos. Em autoestrada, as nossas dificuldades serão então a nível da própria rotação desta moto. Ora, vamos lá aqui, ver se atravessamos aqui isto. Pois é, primeira dificuldade aqui na MT. Estava a dizer, tudo vai depender da rotação. Temos uma transmissão bastante curta, o que é normal para uma moto destas, que eles querem aplicar isto mais para fora de estrada do que para a estrada, mas para um uso mais ou menos misto. O que é que vai acontecer? O que é que vocês vão sentir? Não vão sentir, não é que seja propriamente falta de motor, não, vocês têm falta de motor, ele vai andar sempre numas rotações mais elevadas se vocês quiserem andar mais depressa um bocadinho. O que é que eu preferia? Preferia neste caso que ele pudesse rolar ali entre os 130, 140 numa rotação mais baixa, mesmo para o motor e mais descansado. O que vai acontecer é que ele vai andar sempre com as rotações lá em cima e vocês vão estar sempre a ouvir o motor, mas se ela tem forcinha, se ela anda assim, a velocidade real 151 ou 152 até ao corte, depois ela vai cortar. Mas vocês até aos 130, que dá mais ou menos 121, vocês até bem tranquilos, dentro do limite legal, não é nada demais. Agora, se vocês me disserem, vou meter 2, vou meter bagagem e afins, isso vai ficar complicado. Se vocês vão conseguir fazer, bom, claro que vão, mas já sabem que vai custar mais um bocadinho. Solução para isto seria aqui, mudar um bocadinho a transmissão disto, dar mais um dentezito ali ao pinhão, que seria a forma mais barata e mais rápida de fazer, em vez de mudar já a caramalheira. Poderiam ganhar ali até 1000 rotações abaixo, já seria bom, já iria deixar o motor assim mais relaxado. Agora, logicamente, fica aquém das motas de cilindrada superior, não é? Isso também não podemos comparar, mas comparativamente com aquelas que eu quero inserir a CF na gama, penso que está melhor do que as outras todas, até, pelo menos em autoestrada. E vocês dizem, Nux, o que é que tu estás para aí a dizer? Que giro, hein? Grandes talas. Vamos só dar ali a voltinha, que isto tem ali umas coisas interessantes para vocês verem. Bem, vamos ligar novamente o ABS, é muito fixe, este botãozinho em andamento e tudo, liga, desliga e fica, está demais, está muito bom. Para mim, gama desta moto, isto vem concorrer ali com a KTM 390, vem ali a competir com a Honda, com a CRF 300 Rally, e as talas, pois é, vem competir com a KOV, vem competir com a Himalaya, vem competir até com a minha voz, com a minha 300 Rally. Então, neste caso, comparativo de autoestrada para todas essas motas, esta vai estar melhor, sem dúvida. Vocês vão conseguir vir com menos vibrações, porque as outras são monocilíndricas e esta é uma bicilíndrica, ou então as vibrações são mínimas, são aquelas vibrações standard. Por isso, na minha perspectiva, é nessa gama que esta moto se compara. De certa forma, penso que esta moto veio para, então, aniquilar as monocilíndricas dentro do mesmo segmento, que será aqui, então, o segmento Dual Sport, será um bocadito assim.
Mas desengane-se quem acha que aqui a CF é o unicórnio, não é o unicórnio, ou melhor, pode ser o unicórnio, não tem é corno. mas realmente, pá, primeiras impressões muito boas. Autoestrada, pá, é como eu digo, vai estar melhor que as demais na sua gama, embora aqui haja grandes diferenças. Vocês podem me dizer também, mas umas são mono, essa é bi, devias comparar isso com as bicilíndricas. Se eu for comparar isto com uma bicilíndrica, vou comparar com uma Voz 525, vou comparar com uma NX, uma Honda NX e por aí fora. Essas aí não têm qualquer tipo de vertente off-road, por muito que digam, dá para fazer umas coisitas, não dá, não dá nada. Por isso então esta aqui traz-nos um misto das duas coisas. Não quer dizer que ela vá fazer autoestrada 5 estrelas e vá fazer off-road 5 estrelas, não. Ela poderá andar aqui num intermédio, que eu ainda estou a estudar isso, e durante o Test Drive 2 então chegarei então a essa conclusão, se sim ou se não. Para agora, em autoestrada, poderei dizer que a moto está realmente limitada àquilo que nós queremos fazer à moto, mas em comparativo com a gama está melhor que as outras todas. Eu consigo fazer uma viagem nesta bem melhor do que faço com a minha Voz 300 Rally até chegar a um Trek. Ok? Aqui estamos melhor, vai estar melhor que uma CRF e vai estar melhor que todas as outras, menos a Himalayan, que não testei. Também não testei a COV, mas não há formas basta olhar para a moto e a gente percebe logo que ela em estrada também vamos ter então as mesmas dificuldades que todas as outras daquele estilo, não é? Esta aqui não, esta aqui está completamente adaptada também para se fazer umas estradazinhas. Isto aqui, pá, autoestrada, motinha para andar basicamente sozinho, não é? Se vocês vão conseguir meter aqui umas malas e o penduro e viajar, claro que vão, vocês já sabem aquilo que eu vos digo, cada um de vocês vai fazer aquilo que quiser desta moto. Vão ter limitações? Sim, vão ter limitações, porque realmente nota-se então que ela, em velocidades maiores, o motor vai a forçar mais, vai a roncar mais, vai andar menos, mas se enrasca assim, desenrasca-se, que é mesmo assim. Eu estou cá, estou com quase 200 km, exatamente, quase 200 km feitos, estou tranquilo e já andei aqui a passear no meio do monte e afins, por isso está-se bem. Por isso agora, o próximo teste ou o próximo tópico sobre esta moto será então a utilização que a gente pode fazer aqui em estradas. Tentar ver se apanho para aqui uma estradazinha mais gira do que esta, para depois então podermos ver bem como é que estes pneus funcionam na estrada. Eu sei mais ou menos, no fora de estrada já tive agora uma pequena ideia, mas quero ver isto com umas curvinhas com um piso melhor. Vamos lá, até já. Então chegou a vez de avaliarmos esta moto, onde eu acho verdadeiramente ela é rei, ou rainha, nacionais. Esqueçam lá. Esqueçam a autoestrada, esqueçam o possível fora de estrada, esqueçam tudo. Esta motinha é realmente top para nacionais. E eu sei que vocês estão a pensar, mas Anux, mas jante 21, jante 18, pá, e ela é assim, é muito maneirinha de se levar. Vocês apontam, ela vai direitinha, pá, este torquezinho que ela tem em baixas, então vai-vos dar imenso gozo para vocês então poderem serpentear à vontade com ela. Realmente com uma manobrabilidade mesmo muito boa. Posso-vos dizer que para agora o maior fun que eu já tive nesta viagem com esta moto é mesmo nas nacionais. Os pneus são os CST, aquela imitação, parecidos com os STR, eles até são molinhos e então numa estrada assim, mais ou menos com bom piso e por aí fora, eles vão se agarrar bem e vocês não vão ter qualquer tipo de dificuldade. E realmente aqui é que ela faz jus ao seu torque. Se noutras circunstâncias realmente achamos que é pouco, aqui em nacionais achamos que está mesmo naquele pontinho. A nível de posição e por aí fora, como já vos disse, o banquinho é confortável, embora eu acho que para a minha altura aquele banquinho mais alto ficaria melhor.
Vocês já sabem, ela tem duas posições, 800 e 820, esta já está então nos 820 e eu pá, fico com os dois pés no chão, ainda fico com os joelhos um bocado fletidos. Por isso, para a malta mais baixinha, este banco é o ideal, baixá-la, opá, e é top, vocês conseguem ter aqui uma motinha, uma trailzinha de entrada, não é? Que eu acho que é isso que a gente podemos dizer, temos aqui uma moto trail que vos vai fazer as vossas delícias para aquela malta que ou pretende subir de cilindrada, ou pretende mudar, para aquela malta, pá, como eu, está aqui uma motinha boa para a segunda moto, para aquilo que eu faço com a minha voz, com a minha 300 Rally. Embora eu desconfio que há aqui certas coisas que a minha voz acaba por fazer melhor. Mas isso já lá vamos quando formos para fora de estrada. Embreagem, pá, super leve, o acelerador está bem afinado, nós tivemos que o afinar. Ele tinha ali um gapzinho, embora eu acho que ele tenha ali um on-off um bocadinho brusco. E isto aqui, provavelmente em fora de estrada, aquilo que eu já experimentei, torna-se um bocado desagradável. O on-off o que é aquela parte entre tirarmos e darmos a aceleração. Estão a ver? Acho que está muito bruta, poderia estar mais dócil. Algo que em fora de estrada se agradece. Mas isto pode ser solucionado com uma atualização. Isto é só dar ali uns comandos ali à ICU e podem perfeitamente melhorar isso. Para agora, a suspensão é, como eu digo, é uma caiaba intermédia. Isto é intermédia, não façam cá associações a outro tipo de suspensões. Para a moto que está top, e para o preço que ela apresenta, cuidado, esta suspensão, e depois é muito certinha a responder à sua afinação. Por exemplo, eu tenho afinado algumas suspensões que tipo, preciso de no mínimo 2-3 cliques para se notar alguma diferença, e esta não. Ao fim do primeiro clique, seja no rebound, seja na compressão, seja na pré-carga, aos primeiros cliques ela reage logo, e então, realmente é uma caiaba, de gama intermédia, por isso não é alta, mas é intermédia, mas também aqui para a moto, realmente não se pode pedir muito. Desvantagem ou não, poderão alguns falar, é que ela não é de 43, é de 41. Eu penso que eles aqui optaram por uma de 41, e a nível de preços conseguiram pôr-nos uma suspensão superior. Se eles fossem meter uma de 43, provavelmente teriam que baixar então a qualidade, poderia ser na mesma caiaba, mas poderia ser uma caiaba de entrada, e esta aqui então optaram 41 para então uma suspensão intermédia, 43 já tinha que subir mais um bocadito e iria fazer diferença. Eu penso, será isso? Se é alguma coisa assim de muito importante, o 41 para 43, não. Só é importante para quem quiser alterar esta máquina toda mesmo para off-road, aí quer mudar a suspensão, e a maior parte das suspensões que andam aí de motas de enduro e por aí fora é tudo 43, aí vai ter um bocado de dificuldade em fazer essa troca, porque vai ter que trocar também mesas, e aí torna-se um bocadinho pior, mas de resto eu penso que não será muito por aí, e no entanto, leva aqui uma 41 com uma qualidade acima, a gente agradece. E lá está, e é o fun que eu consigo ter com esta moto aqui em nacionais. Está tudo dito, não está? Nacionais aqui a CF 450 MT, então leva o thumbs up, muito fixe para mim, para agora, onde eu me diverti mais. Mas a seguir também temos o off-road, e vocês sabem que o Nux gosta do off-road. Vamos lá ver o que é que nos sai na rifa. Vá lá, até já, malta. Aqui o posto de vigia, as pistas de BTT Enduro, estas pistolas. Já estamos aqui então no modo off-road, já fizemos aqui um bocadinho fora de estrada, basicamente um estradãozito. Tivemos um outro sítio um bocadinho mais técnico, e agora vocês querem saber a minha opinião sobre esta moto no fora de estrada. Pois bem, posso dizer que ela é bem capaz, bem capaz. Logicamente não será então o supra-sumo em relação àquela comparação que eu fiz com as outras motas. Primeiramente, aqui os pneus, já sabem, isto é muito parecido com o CRT, com o Scorpion. Para este tipo de terreno e para algo assim um bocadinho mais técnico, isto não vai servir, não é? Mas para um estradãozinho e para fazerem assim isto tranquilamente nas calmas, para acederem a pontos engraçados, como miradores, balões e afins, fazer um fora de estrada, tudo vai depender da vossa técnica, claro. Mas, realmente temos uma jante 21 à frente, uma jante 18 atrás,
Temos aqui tubeless e não cambradar, bem ao diabo escolha, lá está, por um certo lado é melhor, por outro não. E vocês dizem, não porquê? Pá, porque imaginemos, depende do fora de estrada que a gente vai fazer. Se a gente fizer um fora de estrada mais duro e bater uma pedra e empenar uma gente, com a cambradar ela ainda vai, com o tubeless morreu. Entende? Mas opa, em compensação, todo o resto na estrada e por aí fora, e como eu acredito que a maior parte da malta vai andar mais em estrada do que propriamente fora de estrada com esta moto, então penso que está muito bem. As válvulas dos pneus é que podia ter então aquela coisinha para fora, elas são muito a direito, já sabem, vou ter que comprar então um aplicadorzito para poderem meter a mangueira nas bombas de gasolina, ou então andarem vocês com o vosso compressor. Eles podiam ter feito logo aquelas válvulas curvas e estaria resolvido, mas pronto, isso são pequenos pormenores, nada de mais. Como eu falei aqui, o controle de tração e o ABS muito simples de desligar, até em andamento se desliga, pá, é na boa. A nível da suspensão, pá, como eu disse, é uma suspensão intermédia, vai servir perfeitamente para vocês fazerem algumas incursões fora de estrada, mas nada de muito hard, na minha opinião. Na minha opinião, eu acho que precisava aqui de mais alguma coisa, precisava aqui um bocadinho mais de suspensão que aquilo que ela tem. Mas não esquecendo que estamos a falar num range de preço de 6.500 euros, por isso dentro desse range de preço está muito bom. Eu estou a dizer é apenas aquilo que eu gostaria que ela tivesse ou que poderia fazer, mas pá, vão conseguir fazer então um off-road da forma melhor que vocês souberem. Se vocês forem beginners, pá, estradõezinhos e por aí fora nas calmas, como eu estou a fazer agora e a falar com vocês, não vão ter qualquer tipo de stress. Ter em conta e cuidado com o on-off, aquela parte do acelerador, que eu digo que ela é um bocado brusca, estão a ver? Quando a gente acelera ela sai logo. Pá, gostaria que ela fosse aqui um bocadinho mais suave, então nesse on-off, entre zero aceleração e aceleração. Mas isso é como eu digo, pode ser corrigido. Vocês, pá, os principiantes, os beginners, pá, têm aqui uma moto 5 estrelas para começar. Pá, vocês vão poder então andar na estrada, vão poder fazer umas curvinhas, vão poder viajar com ela, pá, logo que vão sozinhos, um saquinho atrás, como eu ando hoje, estão tranquilos, pá, vão ter aquelas limitações que eu já falei, mas nada a fazer. E vocês vão conseguir então, porque a moto, embora tenha supostamente ela tem 190 kg a cheio, pronto, para partes técnicas vocês vão sentir esse peso. Agora assim, num estradão, num acesso fácil, vocês não vão sentir. Vocês só vão sentir o peso desta moto quando vocês ficarem encalhados em qualquer lado. Quando vocês ficarem encalhados em qualquer lado, aí é que vocês vão ter noção do peso que esta moto tem, dos tais 190 kg, que não é, por isso é que eu disse que não era o único, quer dizer, é o unicórnio sem corno, entendem? Falta-lhe isso. Porquê? Porque no geral tudo o que ela vos oferece está muito bem escalonada a moto, tanto para fazerem uma pequena viagem, para fazer então muito dia a dia, muitas nacionais, está top a moto, para mim é o melhor dela. E depois podem ainda ter estes acessos a fora de estrada, onde pá, vão tranquilos, a moto porta-se bem, pá, tem aqui um range para brincar até jeitoso. E depois lá está, volto a dizer a mesma coisa, depende das vossas skills, mas eu acho que sim, a moto está realmente muito bem feita. Aqui os espelhos já sabem, é só dobrar e metê-los para dentro. Epá, o que é que eu meteria nesta moto para andar um bocadinho mais à vontade no off-road? Então seria umas crash bars e provavelmente outro protetor de cárter a abranger mais o motor também dos lados. E depois de resto não precisaria de mais nada, e uns pneus quando esses fossem ao ar, a não ser que eu quisesse já entrar aí no fora de estrada. Pá, imagina como eu tenho feito o TET com a Rally, nesse caso aí, pá, precisaríamos de outra coisa melhor, mas pá, está muito bem escalonada em todos os pontos que ela oferece. Uma moto vocacionada para quem? Para então iniciantes que queiram então uma trail, neste caso uma pequena trail, pá, e malta que esteja com ideias de começar no fora de estrada nas calmas, pá, penso que está aqui uma boa aposta. E para mim está melhor que as demais. As demais, como eu disse, pá, comecemos, o Honda CRF 300 já ali, pá, a nível de preço
já ganhou, a nível de specs também já ganhou, e num todo também acaba por ganhar a Honda A300 Rally. Pá, tudo muito bem que ela pode ter um bocadinho mais ali de vertente off-road, mas essa pequena vertente off-road, esta acaba por até estar superior, na minha opinião, claro, nunca se esqueçam disso. Seguinte moto, a Himalayan 4,5, nunca andei com ela, mas provavelmente para aquilo que eu vejo esteticamente esta já está a ganhar, e todo o resto, pá, não sei, teria que andar, não posso falar. Em relação à COV 4,5, a COV sem dúvida que fora de estrada vai ser superior a esta moto, mas vai perder em todo o resto. Vai perder então na autoestrada, pá, por muito fraca, entre aspas, que esta seja, vai ser sempre melhor que a COV vai ser melhor em fora de estrada. O que é que acontece aqui? Acontece aqui que por 6.500 euros vocês vão ter uma moto mais uniforme para poderem trabalhar em todos os setores, autoestrada, nacionais dia a dia e fora de estrada. Por isso acaba por ser melhor que a COV, porque é mais multifacetada, dá para mais, ok? E é mais barato, estamos a falar num preço diferente. Voz 300 Rally vai ser melhor em tudo à Voz 300 Rally, menos no fora de estrada técnico. Aquele fora de estrada técnico onde vocês precisam de uma moto o mais leve possível, é aí que ela vai perder para a Voz 300 Rally. De resto ganha em tudo, ganha na tecnologia, ganha no conforto, pá, ganha em tudo. Pronto, não, é como diz o outro, não há pão para malucos. KTM 390 ADV vai ganhar então no preço, vai ganhar nas specs, vai ganhar, provavelmente perde ali na velocidade final, que a KTM acaba por vos entregar mais de velocidade final, mas em todo o resto esta acaba por estar melhor, pá, mais altura do Carter ao sol. Para mim era a única queixa que eu tinha com a 390, era mesmo a altura das suas suspensões. Opá, o Carter ficava muito perto do chão, cheguei a ficar encaravado numa descida com o Carter pendurado, e então, pá, num todo esta moto vai acabar por estar bem melhor, e vai nos oferecer mais que a KTM 390. Logicamente aqui, se vocês quiserem meter no balde, como eu digo, pá, uma Voz 525 ou uma NX, uma Honda, uma NX, logicamente esta moto vai fazer mais um bocadinho de tudo que as outras vão ser melhores então em autoestrada, passear e andar com dois, mas esta aqui vai fazer melhor todo o resto, aqueles bocadinhos. Vocês pegam numa Voz 525 ou numa Honda NX ou numa Macbor ou qualquer uma dessas 500 que o pessoal diz que ainda dá para fazer um fora de estrada, pá, dá, mas é muito curto. Esta vai acabar por estar melhor porque vocês vão conseguir fazer nacionais e fora de estrada melhor do que essas motas. Não vão fazer, é melhor andar com dois, malas, carga e autoestrada. Aí não, aí essas motas vão então ser superiores. Por isso, pá, se vocês me digam, não, se somos dois, queremos começar, nós somos pessoas que andamos nas calmas, não queremos grandes cenas, pá, e gostamos muito da CF, pá, comprem a CF que vocês vão ficar felizes com ela, sem dúvida, sem dúvida. Isto tudo vai depender então de vocês, do vosso gosto, e vocês vão conseguir fazer aquilo tudo que quiserem e mais alguma coisa com esta moto. Eu, para mim, penso que estes 6.500 euros chave na mão estão realmente, pá, bem fixe. Vocês conseguem então acertar aqui a posição do vidro da frente, pá, para mim seria o vidro mais alto, o banco mais alto e mais nada, não faria aqui qualquer tipo de alteração. Vai depender então da vossa estatura. Se vocês forem mais baixos, aqui o setup está prontinho, limpinho para vocês andarem, é umas crash bars e não precisam de mais nada e está a andar. Por isso, pá, posso-vos dizer que aconselho sim a CF 450 MT, realmente uma moto 5 estrelas para quem quer começar então nas trail de pequena cilindrada, vai ficar muito satisfeito com a moto, tendo em conta todas as suas limitações, e eu falei delas, não se esqueçam disso. Não é comparável com motas de cilindrada superior, muito menos para aquela que eu disse que só ia falar uma vez, que foi no princípio do vídeo. Não, na minha opinião encaixa-se ali e vem para dar ali uma limpadela às monocilíndricas e fazer com que as pessoas se mandem mais para esta moto, o que, vocês sabem que 70% da malta que comprar esta moto pouco ou nada vai fazer de off-road, a gente sabe que é assim, há uma percentagem pequena, por isso para esses esta moto vai estar 5 estrelas. Pensem em tudo, façam bem as contas, e não se esqueçam de ver aquilo que realmente querem fazer. Se vocês não pretendem nenhuma moto para fazer qualquer tipo de off-road, e muito pelo contrário, querem viajar, querem andar com dois, com malas, pensem então numa cilindrada, numa 525 ou numa NX ou numa Macbor, pensem nessas motas. Se
vocês começam-vos a dar o bichinho e vocês querem, pá, botem vira que esta moto vai-vos fazer bem feliz. Se forem então condutores solo, se não tiverem pendura, opá, então a aposta é garantida aqui nesta moto. Não tenham qualquer tipo de medo, porque realmente, opá, para agora, nestes 250, quase 300 km que já fiz hoje, pá, estou completamente rendido àquilo que ela consegue fazer pelo preço que nos oferece. Isso sim é que vale a pena dizer. Por isso, malta, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, já sabem, Moto Leonardo.